Glória a Deus. Eu sei que esse momento é um momento único. Eu sei que esse vídeo, essa live vai para o Instagram, vai para o YouTube, vai para o Facebook. Eu quero fazer que você tenha uma reflexão aí sobre os deveres das pessoas. Qual é o dever do ser humano, do homem? Em Eclesiastes fala assim, Eclesiastes 12:10 diz assim: porque o pregador achou palavras agradável, e o escrito e a retidão das palavras de verdade. E as palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E os demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, para escrever. E muito de estudar enfado é da carne. Em tudo o que tem ouvido o fim é: tema a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bem, quer seja mal. O Senhor diz aqui em Eclesiastes que esse é o dever de todo ser humano. Então, que aqui fala assim que a vida do homem tem que ser como um prego bem fixado, né? Quando você deixa o prego mais ou menos numa parede, ele não segura nada, ele vai cair com o tempo. Mas quando você deixa ele bem fixado, nada vai te abalar, nem notícias ruins, nem rumores, nada vai tirar você, entendeu, daquilo que está no teu coração, que é agradar ao Senhor. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito e a retidão das palavras de verdade. É o que nós temos aqui. A Bíblia é uma palavra de verdade, que não pode ser mudada por ninguém, porque é história, são vivências, acontecimentos, faz com que você tenha essa verdade dentro do teu coração, daquilo que você aprende, daquilo que você lê. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelo mestre das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. Nós temos um único pastor aqui na terra, que passou pela terra, é Jesus Cristo. Foi dado por Deus, enviou o seu Filho, e Ele aqui tem nos ensinado. Ele fez a diferença dos séculos, Ele atua até hoje, e Ele disse que Ele ia para o Pai e derramaria e deixaria que o Espírito Santo viesse aqui ser o testificador, o Consolador. E fala assim: eu demais, filho meu, não atenta, não há limites para fazer livros, e muito estudar é enfado da carne. E tudo que tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Irmão, o que nós aprendemos aqui é que nós temos que guardar e temer a Deus e guardar os mandamentos dele. Aleluia. E eu gosto muito de uma passagem que fala em Isaías 43:10. Ele tem 3 pontos nessa aí fala assim que nós temos que saber, nós temos que crer e entender. Então é: creiais, saibais e entender. Então fala assim que nós temos que prestar atenção nas coisas que acontecem, nas coisas que estão acontecendo, nas coisas que já aconteceu, e saber que nesses 3 pontos aqui que se unem, entendeu? Que o homem, todo homem, ele precisa ter conhecimento, ele tem que entender as coisas. Ele fala assim: creiais, saibais e entendais. Aqui ele fala assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi para que saibais. Você que conhece, que é servo do Senhor, você tem que saber. E creiais, creia em Deus. E entendais aquilo que você está sabendo, aquilo que você está crendo e aquilo que você está entendendo. Uma coisa que é muito importante, ele fala assim: eu sou o mesmo, e antes de mim nenhum se formou, e depois de mim ninguém haverá. Então é o Deus Pai, é o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Então essa junção aqui, Deus está
acima de todos, mandou o seu Filho para morrer por mim, para reerguer aquilo que nós perdemos. E ele disse, cumpriu um propósito, veio fazer e fez muito bem feito e conectou eu e você. Ele falou, eu vou te deixar um ajudador nesse tempo de dificuldade, de problemas, de pandemias, de todos os rumores, entendeu? Dos acontecimentos. Ele deixou para você aqui, para que você possa guardar e temer Ele no seu coração. Ele fala assim, e como é que nós fazemos isso? Qual é o exercício? Qual é a prática? Que está lá em Romanos capítulo 10, diz assim, Romanos 10, de 8 até o 17, fala assim, o que diz a palavra está junto da tua boca e no teu coração, como essa palavra da fé que pregamos. Ele fala, ao saber que com a tua boca confessaremos ao Senhor, e o teu coração credes que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz que todo aquele que crer não será confundido. Portanto, não há diferença entre judeus e gregos, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que invocam. Você que invoca a Deus, Deus considera você como rico, porque o que nós temos aqui, a nossa vida de comunhão com Deus, ela permanece aqui e continua lá, na eternidade, no outro nível, né, de aprendizado, no outro momento de vida, porque sabemos que todos nós morreremos, você e eu e qualquer outra pessoa, ninguém aqui vai ficar para semente. E aí diz assim, visto com o coração se crê com a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. No 11 fala assim, Romanos 10, 11, porque a Escritura diz que todo aquele que crê não será confundido, você não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, para com o rico, para com todos que invocam o seu nome, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meu irmão, não é o homem, não é pastor, não é religião, não é nada, são todos que buscam o Senhor Jesus Cristo, todos que invocarem. Ele fala assim, como pois invocarão quem não creram? E como crerão aquele que não ouviram? Por isso que nós temos que falar da palavra, para que as pessoas possam ouvir, elas possam entender que algo diferente está contido nessa palavra aqui. Ele fala assim, como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, quão formoso é os pés que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas. Fala, mas nem todos obedecem o Evangelho, pois Isaías diz, quem creu na nossa pregação? Ele fala assim, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Nós temos aqui, irmão, uma sorte, entendeu? De ouvir a palavra de Deus, e ela contribui para a sua vida, para a sua espiritualidade. Deus, e o Senhor diz lá em Hebreus 3:6, fala assim, o nosso Deus é o teu ajudador, e não temas, diz ele. Em João 3:16 fala assim, nós temos que crer em Jesus, esse faz a diferença. Colossenses 3:22-23 fala assim, não aparência das coisas ruins, mas na simplicidade e temendo a Deus. Então nós temos que estar aqui, irmão, nessa simplicidade que está em Cristo Jesus. Nós temos que aprender com Ele que tudo nesse mundo é passageiro, tudo nesse mundo aqui vai passar, mas as coisas de Deus, ela sempre vai permanecer para sempre. Então ele diz assim, meu servo, obedeceis segundo a vós os senhores, segundo a carne, e não servindo só a aparência. Então não é só a aparência, meu irmão, mas na simplicidade, nesse temendo a Deus. Ele fala assim, mas como para agradar aos homens, mas na simplicidade, no coração, temendo a Deus. Fala assim, mas tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Tudo que a gente faz, irmão, a gente não faz para agradar aos homens, não. Primeiro, eu faço para agradar ao Senhor. Agradando ao Senhor, eu tenho essa conexão, eu tenho essa ligação
e Deus se agrada de mim e vai se agradar de você. Amém? Então, por isso é assim, meu irmão, não vive numa aparência, vive mais na simplicidade, temendo a Deus. É isso que Ele quer nos trazer essa reflexão aqui. A nossa oração, a nossa comunicação com Deus, ela pode mudar. Você pode contar o seu testemunho das coisas que Deus tem feito, das coisas que Deus fará sobre a tua vida. Falar que você tem que falar o que Deus fez, meu irmão. Você é o milagre vivo do Senhor, porque Deus a gente nunca vai poder explicar. Nós podemos contar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus vai fazer na tua vida. O milagre, entendeu? A gente não sabe como é que é. A gente só não sabe como explicar Deus. A gente vive Deus. É isso que Deus quer, isso que Ele quer, leve em conta. Não viva uma aparência de religiosidade, de espiritualidade, mas viva nessa dimensão, você conectado com Deus, com o Filho, com o Pai, com o Espírito Santo. É isso que ele diz assim: todo dever de todo homem é temer a Deus. Amém? Então tema a Deus, para que você saibais, creiais e entendais, aleluia, para que a palavra de Deus possa gerar no seu coração a fé, para que você possa crer em Jesus, porque Deus é o teu ajudador, e diz assim: não tema. E mais ainda, não só na aparência, mas na simplicidade que está em Deus, temendo a Ele. É isso que Ele quer. Meu irmão, conta o seu testemunho, fala que Deus é na tua vida. Eu sei que cada dia mais você vai andar na dependência e na confiança, porque Deus busca um coração simples, entregue na presença dEle. Por isso que Ele diz que Ele procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Eu quero abençoar essa mensagem no teu coração. Eu quero orar. Eu quero fazer uma live curtinha para colocar no Instagram, para colocar no Facebook, para abençoar a sua vida. Você tem que ser um prego bem fixado na presença do Senhor, entendeu? Para que você possa absorver as coisas que Deus tem para o teu coração. Então eu quero abençoar você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Feche teus olhos aí e vamos entrar nessa dimensão do coração do Papai. Que oração move o coração de Deus. Papai querido, eu quero que aqueles que estão me ouvindo, aqueles que estão recebendo essa palavra, que eles sejam bem fixados diante do teu poder, diante da tua palavra, Senhor, diante da tua igreja. Então eu abençoo a sua entrada, a sua permanência, a sua saída. Eu repreendo na sua vida todo espírito da morte, todo espírito da desilusão, todo espírito da tristeza, da melancolia, e que você esteja bem fixado no poder de Deus, na palavra de Deus. Eu te abençoo, Senhor, nesse dia, aqueles que ouvirão, aqueles que receberão no seu coração, que a palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, que possa entrar no teu coração de uma maneira sobrenatural. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Amém.